O presidente da Câmara se reúne com representante dos três poderes no Palácio do Planalto para debater a reforma política. E o repórter Thiago Ramos traz um levantamento exclusivo de todas as emendas apresentadas até agora na comissão especial que discute a reforma da Previdência. Quantas são e quais temas mais preocupam os deputados? Isso você confere já já aqui no Jornal da Câmara. E esta edição destaca também: protestos contra a reforma da Previdência marcam a quarta-feira em todo o país. Em Brasília, cerca de 1.500 manifestantes passaram pela esplanada dos ministérios. Comissão de Constituição e Justiça aprova PEC que transforma crime hediondo em inafiançável e imprescritível. Boa noite. Em Brasília, 8 horas e 5 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, que tem como objetivo dar agilidade a ações no Superior Tribunal de Justiça. A gente vai direto para o Salão Verde da Câmara falar ao vivo com a repórter Carol Siqueira, que tem outras informações. Carol, boa noite. O que é que muda com a aprovação dessa matéria? Boa noite, Marcelo. Essa proposta ela determina que quem ingressar com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça vai ter que comprovar que quer discutir uma questão relevante, uma questão jurídica relevante. E esse recurso ainda poderá ser rejeitado por parte dos ministros. Os recursos especiais são só um tipo de ação julgada pelo STJ. Eles questionam decisões dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais que tratam da aplicação de lei federal. A ideia é que, diminuindo o volume dos recursos especiais com esse filtro da questão relevante, os ministros do STJ terão mais tempo para se dedicar às outras ações. Mas a proposta ainda segue para o Senado. Marcelo. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência discutiu nesta quarta-feira os cálculos atuariais da proposta, ou seja, fatores como a expectativa de vida dos brasileiros, o comportamento da economia e o mercado de trabalho, e principalmente como isso pode afetar a arrecadação e as despesas da Previdência, hoje e nas próximas décadas. – 146 emendas. Mas para uma sugestão dessa ser aceita, ela precisa ter o apoio de pelo menos 171 deputados. Cada assinatura passa por uma conferência. 44 emendas foram descartadas justamente por causa disso. Sobram 102. 37 são da oposição e 65, a grande maioria, da própria base de apoio do governo, autor da proposta de reforma da Previdência. O deputado Betinho Gomes, do PSDB e da base de apoio do governo, apresentou 3 emendas. Me parece que o governo, na disposição de apresentar um texto, apresentou algo muito rigoroso, algo inclusive que não está sendo bem recebido pela sociedade. Acho que para aprovar essa matéria aqui é preciso também ter a tranquilidade e fazer um cálculo político correto, para não perder tudo. Nós lemos e analisamos cada uma das emendas. Quase todas tentam reduzir o alcance da proposta do governo. Separamos 25 grandes temas. Na tela, todos aqueles com mais de 5 emendas. Encabeçando a lista, uma categoria: professores. Hoje, eles podem se aposentar antes. A reforma quer acabar com isso. Esse é um exemplo que se repete na nossa lista. Grupos lutando para manter uma distinção. É o caso de quem trabalha no campo, de quem atua em atividade de risco, policiais, de quem recebe o benefício de prestação continuada, em atividade nociva, mineiros e servidores públicos. Rosinha da Adefal é autora de uma dessas emendas. É respeitando as diferenças que promovemos a igualdade. E se fizermos do jeito como está no texto do governo, essa igualdade vai acabar. No ranking das emendas também fica clara a existência de um segundo grupo, as mudanças que afetam todos os trabalhadores. É o caso da regra de transição. 18 emendas sugerem alternativas para tirar mais pessoas das novas regras, por exemplo, ou diminuir o pedágio.
Depois, vem a forma de cálculo da aposentadoria, a idade mínima para parar de trabalhar, a pensão por morte, a aposentadoria por incapacidade e a contribuição que cada um paga para a Previdência. O deputado Arthur Oliveira Maia, relator da reforma, vai analisar cada uma dessas emendas e aceitar ou rejeitar as mudanças. Simples assim. Ou não. Na teoria é isso mesmo, mas na prática as emendas cumprem um outro papel no xadrez da política. Ainda que elas não entrem num relatório, a oposição pode escolher a dedo algumas delas para mudar a reforma na hora da votação. E essa estratégia pode ser repetida no plenário. O quórum necessário para aprovar uma reforma da Previdência é muito alto. O governo precisa de 308 votos. A oposição precisa insistir. As emendas são uma estratégia para se eventualmente não houver uma rejeição global à proposta, né? Aí você tem que ter emendas para poder retirar do texto, né, aquelas coisas que são essenciais de serem retiradas. O governo se prepara para essa estratégia. Uma saída é negociar pontos menores e garantir a essência da reforma. Detalhes podem ser alterados, é possível, né? Mas eu tenho certeza que 95% desse texto vai permanecer como está. O relator adianta que existe limite. Existem pontos que são inegociáveis. Por exemplo, se nós perdermos a questão da idade mínima, a reforma estará desfigurada. O prazo para apresentação de emendas à reforma terminaria ontem, mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, prorrogou este prazo até sexta-feira. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência discutiu nesta quarta-feira os cálculos atuariais da proposta, ou seja, fatores como a expectativa de vida dos brasileiros, o comportamento da economia e o mercado de trabalho. E, principalmente, com isso, pode afetar a arrecadação e as receitas da Previdência, hoje e nas próximas décadas. Quantos anos, em média, vivem hoje os brasileiros? E quantos anos as projeções mostram que vamos viver, em média, em 2060? Quantos contribuirão para a Previdência e quantos estarão aposentados? Esses são alguns fatores do chamado cálculo atuarial, que servem como informação para a reforma da Previdência e foram debatidos em audiência pública na comissão que analisa a proposta enviada pelo governo. Mas os economistas e estatísticos ainda não tinham entrado na reunião quando a deputada Jandira Fegali colocou em dúvida o cálculo atuarial entregue ontem pelo governo. Segundo a parlamentar, o Ministério da Fazenda revelou que, na verdade, não tem esses números ao responder um requerimento de informações feito por ela. Eu estou impressionada porque são dados assim muito resumidos demais. E um dos argumentos aqui é de que os resultados apresentados exigiriam uma extração onerosa de muitos dados, de muitas tabelas do Instituto Nacional de Previdência e Seguro Social. Então, por isso, ficou difícil de encaminhar o conjunto dos dados. Então, eu fico me perguntando como é que fizeram a proposta de reforma da Previdência se não extraíram esses dados. O deputado Darciso Perondi rebateu a acusação. A oposição pediu que viesse, não vieram as 10, 20, 30 mil páginas que possivelmente eles queriam, mas aqui está, nós cumprimos, está aqui. Se de fato não contentou, estudaram muito rapidamente. Enfim, os técnicos puderam mostrar seus gráficos e planilhas. O representante do Ministério da Fazenda alertou que o envelhecimento da população vai pressionar a despesa da Previdência, independentemente do comportamento da economia. Quando essa curva começar a subir, que é o fim do bônus demográfico, nós tenhamos uma piora daqueles resultados que eu estava apresentando aqui, mas dessa vez não é uma piora por questões conjunturais. Não é uma piora porque o mercado de trabalho não está respondendo bem. É uma piora porque a população está mudando seu perfil etário. A população está envelhecendo. Mas o economista alertou que o aumento do índice de trabalhadores mais velhos vai ajudar na arrecadação. Vocês acham que uma pessoa de 40 anos de idade aceita trabalhar sem carteira assinada? É muito mais difícil do que um jovem de 20 e 25 anos, que é a maioria da população em idade produtiva hoje no Brasil. E lá para frente,
A maioria da população em idade produtiva vai estar nessa faixa de 40, 45, 50 anos. Ou seja, a formalização da economia tem uma pressão para que ela aumente ao longo do tempo. Isso não está contabilizado no modelo. Isso muda sensivelmente a capacidade de previsão do modelo. Os deputados consideraram o debate produtivo, mas com pontos de vista diferentes em relação ao projeto de reforma. O governo só discute a demografia, o número de idosos, e o IPE e o Pará trazem uma conjugação de análise da demografia, que são dados estruturais, com a economia. Você não pode fazer uma projeção de receita e despesa sem considerar a economia. Aqui ficou claro, pelas apresentações que foram feitas de técnicos do IPEA, do IBGE, ficou claro que nós estamos no Brasil vivendo uma situação em que cada vez nós temos mais pessoas envelhecendo, portanto um número maior de pessoas recebendo a aposentadoria e menos pessoas pagando a aposentadoria. Isso impacta diretamente a nossa relação de financiamento. Esta quarta-feira marcou o Dia Nacional de Mobilização e Paralisação contra a Reforma da Previdência. Por todo o Brasil, integrantes de movimentos sociais e centrais sindicais foram para as ruas protestar contra as mudanças na aposentadoria propostas pelo governo. Em Brasília, o movimento organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ligadas à Central Única dos Trabalhadores, reuniu cerca de 1.500 pessoas, segundo a Polícia Militar. Os manifestantes protestavam contra a PEC 287, que promove a reforma da Previdência Social. Na prática, exigir que um trabalhador tenha 49 anos de contribuição para se aposentar é tornar a aposentadoria impossível. Deputados da oposição também participaram dos protestos. Foi uma proposta sem nenhuma discussão com a sociedade. O que eu vejo é uma reação muito grande na base do povo, reclamando que essa medida ataca direitos consagrados, e os deputados estão muito sensíveis a esse apelo. Para o deputado Darcísio Peronde, as manifestações são legítimas, mas a reforma é necessária. É uma reforma de Estado, não é uma reforma de partido ou de governo, que beneficia todos os brasileiros. O mundo inteiro já fez isso há 20 anos atrás. Esta reforma é necessária e vai atacar os privilégios dos graúdos da Previdência Pública. Esta é a reação. A comissão especial que analisa a reforma trabalhista realizou mais uma audiência pública para ouvir especialistas e representantes de patrões e empregados. Durante a reunião, o relator antecipou que pretende alterar a forma de cobrança das contribuições sindicais. O relator da reforma trabalhista afirmou que pretende incluir no relatório que a cobrança da contribuição sindical paga por patrões e trabalhadores seja opcional e não mais obrigatória como é hoje. Segundo o deputado Rogério Marinho, o Brasil tem cerca de 17 mil sindicatos e muitos não correspondem à necessidade dos trabalhadores. Ele acredita que tornar a contribuição opcional vai facilitar as negociações dentro das empresas e fortalecer os sindicatos. Quem quiser realmente ser representado por um sindicato patronal ou dos trabalhadores, fará de forma espontânea e não de forma coercitiva. Muitas vezes o trabalhador sequer sabe que esse recurso está sendo retirado e para onde ele vai. Durante a audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, os debatedores ressaltaram os argumentos favoráveis e contrários à proposta. Um dos pontos mais questionados foi a eleição de um representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados para negociar diretamente com o patrão. Atualmente, os acordos são feitos somente na presença do representante sindical. Para o diretor do DIEESE, a nova regra proposta deve ser bem definida para evitar o aumento das ações judiciais em decorrência de acordos não aceitos. Fazer com que essa negociação ocorra de forma equilibrada significa dar condições para os representantes dos trabalhadores terem autonomia, terem segurança no trabalho, não serem, digamos, pressionados para nenhum tipo de prática contrária à negociação. O fato de priorizar a negociação significa que
a legislação tem que dar proteção. Não basta dizer que o negociado prevalece, porque se você diz isso e não dá os instrumentos, você pode criar um desbalanceamento muito grande na própria negociação. Ou, o que pode ser tão grave quanto, todo o resultado da negociação seja novamente judicializado. Eu acho que o sindicato laboral, como o sindicato patronal, eles vão ter uma representatividade maior. Então eu não vejo o porquê do receio da classe laboral em que seja aprovado esse destaque aí. Muito pelo contrário, eu acho que a representatividade, tanto do laboral quanto do patronal, ela será fortalecida. Os representantes das entidades patronais defenderam a necessidade de mudança na legislação trabalhista para melhorar a economia, posição que foi questionada pela desembargadora Magda Barros. Se essa reforma for aprovada como ela está sendo proposta, e inclui também a terceirização, nós poderemos correr o risco de ter uma empresa sem empregados e trabalhadores sem direitos, porque tudo será no limite terceirizado, flexibilizado e todos seremos empresários, né, individuais e altamente precarizados. Onde foi feita reforma com conteúdo semelhante, não deu resultado. Aliás, só prejudicou a economia e maltratou os trabalhadores, precarizou os trabalhadores. Não gerou qualquer emprego, não diminuiu os conflitos trabalhistas e nem fortaleceu as negociações. A reforma não retira nenhum direito do trabalhador, nem os empresários desejam isso. Nós queremos uma modernização da legislação para ajustá-la ao novo mundo do trabalho, trazido pelas transformações tecnológicas que transformam o mundo do trabalho com muita rapidez. A reforma política foi tema de uma reunião de representantes dos 3 poderes hoje no Palácio do Planalto. Depois do encontro, a Presidência da República divulgou nota, afirmando que o debate não busca apagar o passado, e sim construir um sistema mais adequado aos tempos atuais e que atenda às expectativas do povo brasileiro. Durante a reunião no Planalto, o presidente Michel Temer, os presidentes da Câmara e do Senado e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral decidiram que é preciso mudar as regras do sistema político eleitoral brasileiro. E isso já para valer nas eleições do ano que vem. Não adianta nada falar-se de criar um sistema público, por exemplo, de financiamento, com o sistema que hoje nós temos de lista aberta. Essa é talvez uma das questões mais graves que temos, que permitiu essa proliferação enorme de partidos, dificuldades de financiamento e todas as distorções do modelo. O debate iniciado agora continua na próxima semana, quando o Conselho Consultivo do TSE, formado por especialistas em direito eleitoral, volta a se reunir para apresentar propostas. O objetivo é tornar o sistema político mais eficiente e as campanhas mais baratas, fortalecer os partidos políticos e garantir regras eleitorais mais simples e claras. Vamos trabalhar um consenso sobre caminhos. Financiamento vai ser público? Vai se criar um fundo eleitoral para cada eleição? Como é que financia isso? Como é que adequa isso a um sistema? A partir daí, se é a lista fechada, como é que gera uma democratização maior nos partidos para que os parlamentares possam votar e não sejam refém da sua cúpula partidária? Então, acho que é uma sequência. Se chegar a essa conclusão, ótimo. Se não chegar, não será bom para o Congresso não mudar o sistema eleitoral que a gente está vendo aí que está falido. Rodrigo Maia dissociou a discussão sobre mudanças no sistema político de qualquer tentativa de anistia ao crime de Caixa 2. Ele disse que para votar uma anistia seria necessário existir um projeto sobre o assunto, apresentado por algum deputado e defendido pelos líderes. A nossa posição é: a Câmara pode debater qualquer tema, não quer dizer que vai debater esse tema, não quer dizer que eu vou debater. Agora, debater como em alguns momentos tentou fazer no passado, nunca mais. Agora se apresenta um projeto, os partidos apresentam, patrocinam o projeto, defendem o projeto e aí vamos discutir se tem número ou não. Agora, sem essa transparência não dá nem para pensar em pautar esse tema ou qualquer outro tema. Após o vazamento parcial da lista encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedindo a investigação de políticos com foro privilegiado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, cujo nome aparece na lista, afirmou que o inquérito é importante porque vai lhe dar condições de provar sua inocência. Para mim, o inquérito é muito importante
porque vai me dar as condições para que eu esclareça os fatos, né, provando que não há nada contra mim, contra a minha conduta e contra a minha história. E o inquérito vai ser arquivado. Então o inquérito é muito importante, porque ele dá esse direito, que é uma questão preliminar, para que a gente possa provar que não é verdade e que ele seja arquivado. Isso é importante. E o mais importante, que as instituições estão funcionando, que o Ministério da Justiça e o Ministério Público continuem avançando nas investigações, que elas são muito importantes, e que o Congresso continue aprovando, votando as reformas que o Brasil tanto precisa, que seja na área econômica, seja na área política, para que o Brasil possa superar a crise. Rodrigo Maia afirmou ainda que o cancelamento da eleição para a presidência das comissões permanentes se deve à falta de consenso entre os partidos. Segundo ele, não há acordo sobre a divisão das comissões entre as legendas. Rodrigo Maia disse ainda que o assunto voltará a ser debatido numa reunião marcada para esta quinta-feira de manhã. Mas se ainda assim não houver consenso, o presidente da Câmara garantiu que na terça-feira da próxima semana, os presidentes das comissões serão escolhidos respeitando-se a mesma ordem utilizada em 2015. Uma reunião nesta quarta-feira debateu o próximo encontro anual da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar, ligada à comunidade dos países de língua portuguesa, que acontece aqui na Câmara dos Deputados, de 3 a 5 de abril. Na reunião estavam presentes representantes dos países que fazem parte da CPLP. A presidente da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da CPLP, deputada Rosângela Gomes, falou sobre os preparativos para a conferência do próximo mês, em que deverão ser debatidas políticas comuns, capazes de promover avanços na agenda de direitos femininos. Ela também explicou algumas das ações que deverão ser lançadas pela Rede de Mulheres. Nós queremos promover um curso de português para Guiné Equatorial. Então, essa é uma das primeiras ações. Esse ano ainda estamos trabalhando em outra, que provavelmente será no Timor-Leste, uma doação de medicamentos, sobretudo para pessoas com tuberculose. Músico e produtor cultural, ouvidos pela CPI da Lei Rouanet, negaram participação em fraudes do PRONAC, o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Eles são investigados pela Operação Boca Livre da Polícia Federal. Deputados da CPI divergem quanto à condução dos trabalhos. O músico Fábio Rabelo e o produtor cultural Fábio Salles foram presos no ano passado. A suspeita, eles teriam participado de desvio de recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Os dois foram soltos logo depois e negam as acusações. Na reunião da CPI da Lei Rouanet, o músico Fábio Rabelo disse ter ficado surpreso. Usaram meu nome em projetos de que pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida queriam aprovar projetos com meu nome sem o meu conhecimento. Isso para mim foi muito surpresa. Porque isso é um crime, né? Os deputados da CPI investigam o uso pelo Grupo Berini Cultural de empresas de fachada para emitir notas fiscais frias. A empresa é alvo da Operação Boca Livre da Polícia Federal, que investigou desvios de 180 milhões de reais de recursos públicos. Na CPI, há divergências entre os deputados sobre os rumos dos trabalhos na comissão. Ela praticamente perdeu seu objetivo e com isso vem seguindo sem rumo nos últimos meses, sem um novo objetivo, sem nada de concreto. Não concordo, o relator está com o seu relatório sendo feito passo a passo e evidentemente que após a leitura do relatório é que nós podemos responder se ela está sem rumo ou não. Tomaram posse os integrantes da Comissão Executiva da Frente Parlamentar Mista da Química. O deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, é o coordenador do grupo, que reúne ao todo 232 deputados e senadores. O objetivo dos parlamentares é trabalhar pela consolidação e expansão da competitividade do setor químico, petroquímico e de plástico no Brasil. Vamos agora ouvir o depoimento do presidente da Frente Parlamentar da Química. A indústria química, ela é uma das mais importantes de toda a cadeia industrial brasileira e no mundo inteiro. A indústria química está presente em praticamente todos os segmentos industriais e produtivos.
ela é considerada a indústria das indústrias. Ela está presente na vida das pessoas, nos remédios, nos produtos que todos nós consumimos, nos automóveis, nas tintas, nos vernizes. No Brasil é uma indústria fundamental, porque depende do crescimento e do desenvolvimento e da competitividade do setor químico, o crescimento dos demais setores industriais. O Brasil precisa fortalecer uma política industrial e fazer que a nossa indústria nacional seja competitiva no mercado mundial. Portanto, a frente parlamentar ela já existe há alguns anos, desde 2012, vem fazendo um excelente trabalho, mas nesse momento difícil, de retração econômica, onde inclusive o setor químico perdeu 2 posições no cenário mundial, né? Nós temos aí uma agenda ampla e uma agenda muito importante a ser realizada aqui no Parlamento, na Câmara e no Senado e na interlocução com o Poder Executivo. Nós temos um belíssimo diagnóstico realizado com o apoio do BNDES, feito pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra exatamente qual é o cenário atual, quais são os gargalos, as dificuldades e para onde devemos caminhar. E é isso que, a partir desse diagnóstico, que a Frente Parlamentar vai exercer as suas atividades pelos próximos 2 anos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC que transforma os crimes hediondos em inafiançáveis e imprescritíveis. O objetivo é endurecer a punição para quem cometer delitos considerados mais graves. As pessoas condenadas por crimes hediondos são as que recebem punição mais rigorosa no sistema penal brasileiro. Entre esses crimes estão sequestro, estupro e homicídio qualificado. Uma proposta de emenda à Constituição torna esses crimes imprescritíveis, ou seja, o criminoso pode ser punido mesmo que tenha passado muito tempo depois do delito. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O relator foi o deputado Sandro Alex. Nós temos conhecimento de inúmeros crimes que são terríveis contra a sociedade, seja o genocídio, um homicídio qualificado, um estupro, envolvendo inclusive crianças e menores. Muitas vezes eles se tornam, ao longo do processo, não punitivos pela prescrição. O que é que o legislador buscou, então, nessa contribuição? Tornar esses crimes, que para a sociedade são os piores, imprescritíveis e inafiançáveis. Inafiançáveis, já há uma lei ordinária que os torna, mas nós estamos colocando na Constituição. Alguns deputados votaram contra a aprovação da proposta. Segundo eles, mais importante do que aprovar uma nova lei é tornar a justiça mais eficiente para julgar os crimes antes que eles prescrevam. A experiência mostra que o importante é que as pessoas que cometem crimes, que elas sejam efetivamente punidas, mas penas excessivas, penas inafiançáveis, imprescritíveis e que não sejam aplicadas, não terão nenhum retorno social. Então nós defendemos que sejam aplicadas efetivamente as penas já existentes e que sejam preservados como crimes inafiançáveis e imprescritíveis, crimes que realmente violem duramente a dignidade humana, o direito à vida. A proposta será analisada agora por uma comissão especial e, se aprovada, irá à votação no plenário da Câmara. E a visitação do prédio do Congresso Nacional estará suspensa amanhã por motivos de segurança, devido às manifestações previstas na esplanada dos ministérios. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!